Senhoras deputadas, senhores deputados, quero cumprimentar a todos os deputados e deputadas, né, nesse momento triste que atravessamos no nosso país e no nosso estado de São Paulo. Mas, primeiro, deixa eu discorrer um pouco sobre o projeto, presidente. Até aqui nós estamos cumprindo uma trajetória do projeto aí, feito com muito esforço pelo deputado Vinícius Camarinha e fez um guarda-chuva, né? Um projeto guarda-chuva que o deputado Vinícius Camarinha desenhou até agora, junto com a Procuradoria da Casa, junto com o auxílio de mais algumas pessoas. Cumprimos uma etapa do projeto, foi dar uma limpada no projeto, naquilo que nós achamos que não era legal, a questão do artigo 6, do artigo 3, os ajustes que foi feito, né? E chegamos agora no momento que daqui a pouco nós vamos votar a urgência do projeto, e a nossa bancada vai votar a favor da urgência, presidente. É que nós estamos nos inscrevendo para discutir, porque nós temos que deixar claro que, por mais esforço que o deputado Camarinha tenha feito, é difícil você conseguir ajustar a vontade de 94 deputados dentro de um projeto. Mas, então, temos que tentar ajustar minimamente aquilo que pode dar um corpo, dar uma estrutura para o projeto. Então, nós vamos discutir esse projeto. Aproveito desde já também, presidente, para pedir a toda a minha bancada que está me ouvindo agora, para dar o aceite lá na questão do projeto que nós vamos discutir na segunda extra, que é o requerimento da mudança lá do feriado, né, para a segunda-feira. Bem, presidente, mas voltando aqui para o projeto, o do feriado, nós vamos discutir lá no feriado. Esse projeto, para ter um corpo mais significativo, mais robusto, de que a Assembleia realmente está fazendo alguma coisa, ele precisa ter algumas questões que a Assembleia pode propor para o governador que não seja inconstitucional. E na nossa avaliação, por exemplo, criar nesse momento alguma coisa observando a excepcionalidade do momento, né? O momento da pandemia. Alguma coisa que atenda aos trabalhadores da cultura no estado de São Paulo, não só os trabalhadores, né, criando os critérios, onde é que eles vão estar cadastrados, por onde se reconhece o cadastro, de quem é artista, de quem é da produção cultural, né, para que possa atender minimamente eles com uma renda emergencial, mas também atender os espaços de cultura. E por que os espaços de cultura é importante? Os espaços de cultura existem há vários anos, e a partir daquele espaço é que os trabalhadores da cultura, os artistas, dali mesmo eles produzem o seu próprio poder econômico, que chega aí por volta de, no máximo, até o teto da Previdência, e eu gosto de usar muito o teto da Previdência, com raras exceções. Alguns, a deputada Alessi Brandão, que é artista, sabe disso, alguns conseguem chegar até o teto da Previdência. A grande maioria acaba ganhando, produzindo uma renda mensal de R$ 1.500, R$ 2.000 no máximo. A grande maioria acaba produzindo isso. Um ou outro acaba produzindo uma renda no teto da cultura. Existem coisas que o governo, nós podemos discutir no projeto e ajudar o governo a autorizar, por exemplo, a questão dos assentamentos, né, e dos acampamentos do MST. Existem os trabalhadores da agricultura familiar. Existe a questão, por exemplo, eu tenho batido muito nisso, porque tem um projeto do deputado Dr. Jorge, que é a questão do CDHU. CDHU, nós estamos falando assim, suspende a prestação. Ninguém está falando assim, não vai mais pagar a prestação. Suspende no período, né, do coronavírus, enquanto dura a crise. Existe a questão dos pedágios, que o governador pode suspender, que é onde é a grande fonte de arrecadação do governador. Bom, é o ICMS, é o IPVA, e eu esqueço o nome do outro, é TCDMA, não lembro agora com precisão a sigla, entendeu? Ali é que é a grande arrecadação. Tá bom, vocês vão dizer, olha, mas está perdeu mais ou menos 2 milhões em abril, está perdendo, vai perder mais 15% em maio, 10% em junho, 15% em julho. Tudo bem, mas tem uma dívida de 7 bilhões e 200 que o governo ganhou na justiça, não vai pagar até o final do ano, e agora tem
a questão do projeto do socorro aos estados, aos municípios, que foi aprovado, que está na casa dos 60 bilhões de reais. Então, tem várias alternativas que aí nós podemos ainda dizer que o governo pode ser da iniciativa, a Assembleia propõe como autorizativo, né, e o governo tem que mostrar o esforço e a vontade, né, de praticar e fazer, como a suspensão da conta de luz, do gás, da internet, porque são coisas que ele pode propor. Ele não pode propor coisas que interfiram no setor privado. Então, presidente, minha primeira abordagem é essa. A segunda abordagem também que eu quero fazer é com relação ao isolamento social que nós vamos defender. Nós vamos defender o isolamento social no nosso plano emergencial que nós apresentamos para o governo. O primeiro ponto que tem é o isolamento social horizontal, que nós acreditamos nele. E aí, para os bolsonaristas, né, ideologicamente, os de plantão, né, tem uma coisa que está destoando o isolamento social. Porque os governadores e os prefeitos estão falando uma coisa e o Bolsonaro está falando outra. O Bolsonaro está dizendo que tem que voltar ao trabalho. A única pessoa desse país que tem a premissa e o poder de dizer assim, vocês aí, 60 milhões de trabalhadores da informalidade, dos 11 milhões e 900 mil que estão desempregados, que foram demitidos, dos vendedores ambulantes, né, dos trabalhadores por conta própria, agora não precisa ir para a rua, tem que ir para o isolamento social, porque eu vou garantir uma renda social. Está garantida por 3 meses, se for preciso, eu vou estender por mais 3, se for preciso, por mais 3. E por que ele é a pessoa que pode fazer isso? Por 2 motivos. Por 2 motivos. O nosso pacto federativo, ele não permite, e outros países do mundo permitem. No nosso caso aqui, não permite. O nosso pacto federativo não permite que estados e municípios tomem ações igual o governo federal, né, pode tomar, tem o poder de tomar. Por exemplo, nos Estados Unidos, tem vários estados que ele pode lançar título do Tesouro do Estado, títulos de dívida pública do Estado. Né? Então, e na Europa, na Europa também existe, nos Estados Unidos existe, em outros lugares do mundo existe. Aqui no Brasil, não. Só quem pode fazer isso, só quem tem ferramenta para trabalhar com essas 2 situações é exatamente o governo Bolsonaro. Ele pode o quê? Primeiro, ele pode emitir dívida, ele pode emitir títulos do Tesouro a médio e longo prazo, né? Para vencer em 2022, 2025, 2030, 2035, a depender da rentabilidade que ele paga. E hoje, como a taxa Selic está baixa, se ele paga uma rentabilidade de 5, a taxa Selic está 3, para vencer lá em 2024, tem gente que vai comprar com certeza, né, esses títulos do governo. Outra coisa que ele pode emitir é títulos da dívida pública, né, para tentar, inclusive, mudar a curva da dívida pública dele, para ir atenuando a curva da dívida pública dele. Então, essa é uma primeira medida. A segunda medida que ele pode fazer é ele emitir papel moeda, cédula ou então moeda mesmo, né, como diz lá em Minas Gerais, a prata, o níquel, né, a moeda de 50 centavos, de 5, de 10, de 25, e de 50 centavos de R$1. Então, ele tem um poder que os estados não têm. Então, ele precisava dar essa mensagem. Infelizmente, a mensagem dele é a mensagem de um presidente genocida que acha que tem que haver o efeito de manada, sai para a rua, deixa em casa só os idosos ou quem tiver algum tipo de morbidade e o restante vai para a rua e vai se contaminar e vai morrer uma quantidade de pessoas. Ora, o presidente está fazendo isso. A contrapartida, o governador do estado de São Paulo tomou de imediato as medidas, assim que ele decretou a calamidade pública, que nós aprovamos. Uma das primeiras medidas que ele tomou foi botar as pessoas para começar a passar fome, quando ele rompeu os contratos das empresas prestadoras de serviço, ao contrário do que fez o prefeito Bruno Covas. O prefeito Bruno Covas manteve o contrato dos prestadores de serviço, portanto, não teve que demitir ninguém. O João Dória não rompeu os contratos. Ao romper os contratos, as empresas prestadoras de serviço, a primeira ação que fez, se não tem renda, se não tem contrato, é demitir os trabalhadores prestadores de serviço. E aí começou a propor renda diferenciada, para medir, por exemplo, a família de
de mais quem está mais vulnerável, né? Como é que na escola pública eu consigo medir se alguém está mais vulnerável que o outro ou não? Se os alunos da pública, geralmente, os alunos que têm de zero renda, né? A família tem de zero renda até 2, 3 salários mínimos no máximo. Porque do resto, até no máximo, vou botar de novo, no máximo até o teto da Previdência, com raras exceções, né? Que chega ao teto da Previdência. Quer dizer, então, o governo de São Paulo poderia tomar medidas, por exemplo, como está fazendo a Prefeitura de São Paulo. A Prefeitura tem ações com algumas associações de moradores, né? De moradores sem teto, do MTST, do União do Movimento de Moradia, da ULCM, das várias associações onde a Prefeitura está distribuindo cesta básica para as famílias que estão no cadastro único, né? Que nós podemos utilizar, inclusive, o cadastro único aqui, para ver quem são os trabalhadores da cultura que também estão passando por essa mesma dificuldade. Então, o governador João Dória é um governador que tem reclamado muito do Bolsonaro, dizendo que o Bolsonaro tem um gabinete do ódio, e é verdade, quando o João Dória afirma isso. Mas é verdade que o João Dória também, no início do seu mandato, tinha o gabinete do ódio. Não sei se ele abriu mão do gabinete do ódio. No início do mandato do João Dória, uma coisa que ele fez foi atacar os movimentos sociais, dizendo o seguinte: olha, o pessoal do MST tem que expulsar, tem que atirar, são terroristas, o pessoal do MTST, o pessoal da moradia, o pessoal do movimento social, o pessoal do movimento sindical, a oposição, onde ele chamou de vagabundo, de preguiçoso, e nos atacou várias vezes. Então, aquele mesmo ódio que ele estava pregando no estado de São Paulo, ele agora reclama que está sendo vítima do governo Bolsonaro. Então, João Dória e Bolsonaro são farinha do mesmo saco. E lá na roça a gente diz o seguinte: é farinha que não tem caroço, é farinha pura. Então, os dois são farinha do mesmo saco. Os dois pregaram ódio. Por quê? O Bolsonaro é um liberal de extrema direita, conservador, defendido pelos bolsonaristas, conservadorismo. E o João Dória é um liberal de direita. Está tentando fazer um movimento para o centro nessa oportunidade por conta das imbecilidades, da incompetência que o Bolsonaro está cometendo de não orientar que o povo brasileiro, a primeira medida que tem que cumprir é o isolamento social. A segunda medida, aí depois, conforme for achatando a curva e com mais dados técnicos e orientação científica, você começa a retomar a economia de maneira organizada. Então, presidente, de maneira muito rápida, era isso que eu queria deixar aqui a minha... Não vou esgotar todo o tempo, até para ajudar a contribuir no debate aí. Ok, presidente? Muito obrigado, presidente.